Bom dia, queridos irmãos. Estamos começando a nossa nova série da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Você é nosso convidado a uma aventura. Nós estamos estudando durante a semana os livros de Êxodo, Levíticos, Números, no Deuteronômio, a caminhada do povo pelo deserto em rumo à terra prometida. Mas chegamos no livro de Levíticos e nós chegamos à conclusão de que o livro de Levíticos merecia um estudo à parte. Então, nós transferimos o livro de Levíticos para esse estudo na Escola Bíblica Dominical. E mais, nós vamos fazer um estudo conjugado do livro de Levíticos com o livro de Hebreus, porque o livro de Levíticos e o livro de Hebreus são os livros que estão mais ligados entre si e que fazem uma ponte entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e a Nova Aliança, o Novo Testamento. A carta aos Hebreus fala aos judeus que perderam todos os sacrifícios que eram prescritos no livro de Levíticos. E agora eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, porque o templo foi destruído, e nós vamos ver isso com muita propriedade, ou estava na iminência de ser destruído. O serviço do sacerdócio e dos levitas já estava totalmente comprometido por causa da guerra entre os romanos e os judeus, e eles estão sem saber. Então, Hebreus vai reler Levíticos à luz de Jesus Cristo. E eu quero te convidar para essa aventura, para que nós juntos possamos ler Levíticos, que é um livro difícil de ler, é um livro enfadonho, é um livro que, de alguma forma, fala muito de sacrifícios, de ofertas e tal, e a gente às vezes não consegue entender. Mas nós vamos ler Levíticos à luz do Novo Testamento e à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Quero te convidar e nós vamos orar nesse instante. Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é muito rica, assim. Te agradecemos pela riqueza que ela nos traz e pela alegria que ela nos dá quando nós a compreendemos e nós a estudamos. E por isso, Senhor, eu quero te agradecer, te pedir que ao estudar este assunto, que parece ser tão difícil, ele se torne mais fácil e o teu Espírito nos oriente e nos dê a luz necessária, iluminando o texto, iluminando o nosso coração, iluminando o professor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus lhe abençoe nesse estudo e eu quero já começar compartilhando com você esta apresentação que eu preparei para que nós pudéssemos trabalhar juntos aqui. Então, vamos reiniciar aqui e vamos ver em Levíticos e Hebreus a santidade na Antiga e na Nova Aliança. O tema básico de Levíticos e, portanto, de Hebreus é justamente a questão da santidade. A questão de sede santos como eu sou santo, né? Esse é um estudo da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e quem fala é o professor reverendo Evaldo Beranger. Nós vamos fazer uma visão panorâmica desse texto e vamos nos localizar agora dentro da geografia. Pensa que os judeus estavam nesta região, na verdade eram os israelitas, estavam nesta região, eles atravessam o Mar Vermelho, não é bem o Mar Vermelho, é algum lugar aqui, provavelmente um destes. Aqui a geografia desse lugar mudou muito, hoje tem o canal de Suez aqui, que faz a ligação entre os mares aqui do sul e o Mediterrâneo, servindo de canal. Pois bem, em algum lugar deste, eles entraram no deserto de Sur, desceram pelo deserto de Sim e pararam no Sinai. No Sinai, Deus lhes deu instruções, eles montaram o tabernáculo, e nós terminamos o livro de Êxodo para começar o livro de Levíticos justamente neste ponto aqui. E é neste ponto aqui
que a tradição situa o livro de Levíticos, embora a gente possa imaginar que todo aquele cerimonialismo apresentado em Levítico foi se desenvolvendo no decorrer da história e foi sendo acrescentado ali e, no final, acabou se transformando numa obra-prima em termos de ação sacerdotal, explicando exatamente a ação dos levitas. Nós teremos a oportunidade de dar uma olhada mais para frente, quem são os levitas, de onde eles vieram, as diversas fases e tal. Mas, por enquanto, eu quero que a gente aprenda um pouquinho o livro de Levíticos. E eu vou te fazer um desafio de você ler o livro de Levíticos. E depois nós vamos ler o livro de Hebreus. Porque não adianta nada a gente estudar sobre a Bíblia e não ler a Bíblia. Então, a ideia é que você leia. Eu quero te desafiar já a começar a ler o primeiro capítulo durante essa semana, porque eu quero te dar uma introdução para que você tenha uma ideia geral do livro. Note bem, o livro de Levíticos é o livro onde as leis e os mandamentos de Deus, que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, estão registrados, especialmente as leis a respeito das reuniões, das congregações, dos sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e dos deveres da classe sacerdotal. A classe sacerdotal que é representada aqui pelos sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas. Okay? Esta classe, né, todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes, os levitas. Essa é uma visão muito tradicional acerca dos levitas. Nós vamos ver que isso no templo tem algumas modificações aí e a gente vai aprender. Mas vamos começar com aquilo que é clássico, né? Alguns destaques, né? A lição principal do livro é de que o Deus do povo de Israel é santo. E ele vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. E nós vamos estudar essa palavra santidade, porque nós temos uma ideia errada do que é santidade. Nós imaginamos que santidade é ser perfeito, é não fazer nada de errado. E santidade tem a ver com separação, tem a ver com separar-se. Se santidade fosse ser perfeito e algumas pessoas alcançassem a santidade, o livro de Levítico seria desnecessário. Eu digo mais, se não houvesse o pecado, o sacrifício de Jesus seria desnecessário. Portanto, este povo que ele escolheu também deveria ser santo e completamente fiel a Deus. Neste livro, para vocês verem a importância desse livro, se encontra um mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu fiz aqui um esquema, eu fiz uma espécie aqui de fluxograma para a gente entender como é que o livro de Levíticos funciona. Notem, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e esta aliança com o povo de Israel é uma aliança na qual Deus seria o governante, ele seria o rei. E eu expliquei que existe um tipo de aliança em que um rei soberano subjuga outro povo e impõe leis, impõe ofertas, impõe uma espécie de imposto sobre aquele povo. Pois bem, no caso de Israel, o rei soberano, superior, este rei todo-poderoso, foi lá e libertou um grupo de escravos e os constituiu num reino. E este reino está aqui, olha, se nós olharmos, né? Deixa-me ver aqui, ok, tá bom, é isso mesmo. Se nós pegarmos aqui, deixa eu achar meu mouse aqui, onde é que ele está? Está aqui, né? Nós temos aqui o povo de Deus, né, representado por essa figurinha aqui, que tem como representante diante de Deus os levitas. Depois, quando nós lermos e entendemos, nós vamos perceber por que os levitas são os representantes.
Os levitas comparecem, através desta lei da aliança com Deus, perante o rei. Mas isso não quer dizer que o povo não possa permanecer, mas ele passa por todas estas coisas. É claro que o levita também vai participar de tudo isso como parte do povo. Então, notem, nós temos Deus como soberano, ele estabeleceu as leis da aliança com ele. E estas leis têm três naturezas. São as leis de acesso à presença de Deus, quer dizer, como é que você vai estar presente na minha presença? Ok? As leis, especialmente, de como perdoar e purificar o povo para que eles possam ter acesso à presença de Deus. E sendo feita essa purificação e esse acesso à presença de Deus, vão vir as leis da manutenção da comunhão com Deus. Então, notem, é um livro de salvação. É um livro que nos fala que Deus quer que o seu povo se achegue a Ele, mas para se achegar a Ele, vai trazer ofertas, vai fazer uma purificação e uma consagração das suas vidas e vai fazer uma separação entre o que é puro e o que é imundo. Isso vai se encontrar a lei das ofertas do capítulo 1 até o capítulo 7. Que tipo de ofertas podem ser oferecidas a Deus e de que maneira estas ofertas devem ser oferecidas a Deus. No capítulo 8 até o 10, vai mostrar como o povo pode manter a sua purificação, tanto pessoal quanto coletiva, e como eles podem se consagrar, santificar-se diante de Deus. E eles vão ter que aprender a fazer separação entre o que Deus aprova, o que é puro, e o que Deus não aprova, o que é imundo. E aqui nós temos extremamente didaticamente colocando, né? Quer dizer, falei uma frase estranha aqui, né? Didaticamente colocando em situações muito práticas, porque o povo via isso acontecendo ao redor de si. Esses são os capítulos 11 a 15. Depois nós temos no centro do livro de Levíticos o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, o grande dia, e de como este perdão deveria ser feito através da propiciação. A palavra propiciação significa cobrir. Depois nós vamos ver o que significa expiação. Expiação é você retirar o pecado de alguém, aí nós vamos conhecer o famoso bode expiatório, e o que é a propiciação. E por que a tampa da Arca da Aliança se chama exatamente de propiciatório? Por quê? Para ter acesso à presença de Deus é preciso que haja expiação de pecados. E esta expiação só pode ser feita através do sangue, e do sangue de animais. Ok? E aí, então, vem, a partir do capítulo 17 até o capítulo 27, tem o que se chama de Código de Santidade. O Código de Santidade é marcado justamente por isso, mas ele pode ser dividido pela santificação propriamente dita, separação do povo. Vós sereis meu povo e sereis santos, porque eu sou santo. As festas que faziam com que a manutenção da comunhão com Deus se misturasse com a manutenção da comunhão com o próximo. Por isso que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vem, então, o encerramento do Código da Santidade, que vai do capítulo 17 até o 27, com este capítulo 23 no meio, sendo que o meio é justamente a comunhão. O meio é através das grandes reuniões. O meio se dá através das grandes festas. Tudo isso tem a ver com a santidade, com a separação para Deus. O livro de Levíticos, meus irmãos, se encontra exatamente no centro do livro, dos 5 livros da lei. Ele é central.
E ele começa justamente com um chamado. Aliás, o nome do livro em hebraico é E chamou. Vaikra. E chamou. Só isso. E chamou. O primeiro livro da Bíblia, em hebraico, se chama Bereshit, que significa no princípio. O segundo livro se chama Shemot. Shemot significa que estes são os nomes. Ele Shemot. Estes são os nomes. Falando dos nomes dos filhos e das tribos de Israel. E como nós vimos nos estudos semanais, quem não teve acesso pode procurar por culto da família Luz do Mundo. Pode colocar o meu nome, reverendo Evaldo Beranger, tá aqui no cantinho aqui, aqui bem, né, no cantinho, o meu nome, foi Evaldo Beranger no Google, e culto da família Luz do Mundo. E você vai encontrar, então, os nossos cultos, onde nós caminhamos do Êxodo inteiro, né? E no último capítulo do Êxodo, a gente fez um resumo de tudo isso, para poder entrar no livro de Levíticos. E aí, olha só, o livro do Êxodo termina exatamente com o tabernáculo pronto. E é no tabernáculo que todas as coisas que o Levítico faz têm que ser realizadas. Então, o livro de Levíticos vem justamente como um código sobre o que se fará em termos de sacrifício, de expiação, de conciliação com Deus, de andar com Deus, de preparar o povo para a santidade e para a presença maravilhosa de Deus. Está tudo ali no livro de Levíticos, depois do capítulo 40 de Êxodo. E o livro de Levíticos começa assim, o livro de Levítico começa assim: chamou, Vaikra, chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. E ele já entra direto nos sacrifícios. Olha só. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Notem como estas palavras todas estão presentes no livro de Levíticos. Por que é que o homem traz oferta? Para ser aceito. Mas Deus aceita a oferta de animal? Que história é essa? Nós vamos estudar tudo isso. Nós vamos entender a didática de Deus. O que é que Deus estava ensinando ao povo? E ele diz, para que o homem seja aceito, ele vai colocar a mão sobre aquele animal e sobre aquele gado, e holocausto é queimar o animal inteiro. Não sobra nada do animal. Depois, imolará o novilho, um filhote, um garrote, né, um boi, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, que é a parte interna do animal, né? Sobre a lenha que está no altar, que está no fogo sobre o altar. E aí ele continua a partir do versículo 9. Ok? Então, notem, é um desafio ler o livro de Levíticos. Eu quero recomendar a você que faça essa leitura com um caderno do lado. Você vai lendo e vai anotando e vai percebendo. E você vai perceber tudo isso que aparece aqui
neste nosso esquema. Olha só, Deus chamando o seu representante, porque Moisés é um levita, dando instruções a este levita sobre as leis da aliança, e ensinando através deste levita, que é Moisés, e depois isso vai ser passado para os outros levitas, para aqueles que são da tribo de Levi, tanto Arão, que é irmão de Moisés, que é o sumo sacerdote, como os seus descendentes e os continuadores do sacerdócio, e para aqueles que são os seus ajudantes. E isso vai mostrar que este homem é um representante perante Deus do povo. Então, esta é a cadeia de informação que tem que ser dada. E aí, então, eles vão aprender que Deus quer que o seu povo compareça na sua presença. De que maneira? Através de oferecer algo importante, valioso, através da purificação e da consagração, e aprendendo a separar no dia a dia o que é puro do que é imundo. Quando houver uma consciência clara do pecado, haverá expiação do pecado. O pecado será tirado e haverá propiciação, quer dizer, Deus se tornará propício ao seu povo. Mas isso não é suficiente. Deus quer que haja uma manutenção deste acesso da presença de Deus, porque eles devem caminhar com Deus. O que é que o Senhor requer de ti? Diz lá, acho que no livro de... é um dos profetas menores, diz, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que andes retamente com teu Deus? Então, este é o livro que fala de como o povo deve andar na presença de Deus, o que se tornou um grande fardo para o povo de Israel. As leis foram se multiplicando e foram sendo acrescentadas, e interpretações. Chegou uma hora que o povo já não tinha mais como, já não conseguia suportar. Mas nós temos aqui uma representação muito clara da dificuldade de se manter diante de Deus, mas de como Deus providenciou meios para que isso acontecesse. Para quê? Para que houvesse separação do povo, para que o povo tivesse comunhão com Deus nas festas e com seus irmãos, e para que eles seguissem um código de santidade. Olha, aqui estão os capítulos exatamente mostrando este esquema da santidade e da separação para Deus do povo, através dos seus representantes, os levitas, que compareciam diante de Deus e que traziam de Deus a declaração do perdão e da propiciação e da expiação que foi feita. Pois bem, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos os hebreus passando por uma luta tremenda, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que os cristãos já começaram a formar as suas comunidades e já se separaram da comunidade de Israel. Mas dentre aqueles que se converteram ao cristianismo, havia muitos fariseus e havia muitos chamados judaizantes, os chamados hebreus, eles são cristãos, mas são cristãos de origem judaica. E eles criam que eles deveriam manter a prática das leis do Antigo Testamento, porque eles foram ensinados desde criança, e eles eram zelosos da lei. Então, este escritor, que nós não sabemos quem é, alguns até acham que pode ser uma escritora, escreveu especialmente aos crentes de origem judaica, que foram para Antioquia, e a Antioquia que ficava na Síria. Antioquia da Síria se tornou o centro dos cristãos que fugiram de Jerusalém durante a queda de Jerusalém. E esta ação de ir para lá começou a levantar um questionamento: o que é que nós fazemos com o Antigo Testamento?
Pois bem, o livro de Hebreus, e eu vou fazer um panorama bem detalhado do livro de Hebreus, embora nós não vamos lê-lo agora, eu gostaria apenas de ler o início do livro de Hebreus, que diz assim, olha só, notem que há uma ligação muito clara entre o livro de Hebreus e o Antigo Testamento, os pais, aquilo que Deus falou, lembra? Vaikra significa chamou. Deus chamou Moisés até a porta da tenda e lhe disse, e fala aos filhos de Israel, olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora já não é mais um representante, é o próprio Filho. Ele representa e é o próprio Deus, Deus conosco. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória de Deus, lembram que a glória de Deus se pôs sobre o tabernáculo? E aquelas leis de santidade eram para mostrar a glória de Deus. Olha só, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Lembra que Moisés queria ver a Deus? Pois bem, olha aqui, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, que é o propósito de Levíticos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quem era o rei? Nós estamos falando da teocracia, do governo de Deus sobre o povo de Israel. Notem, ele desceu e ele assumiu um sacerdócio, assumiu uma função que era dos levitas, depois nós vamos ver que é diferente a maneira como ele assumiu o sacerdócio, mas ele era o representante do povo perante Deus e de Deus perante o povo, perfeito representante. E depois de ter feito a purificação, que era o propósito do livro de Levíticos, ele assentou-se aonde? À direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, meus irmãos, no livro de Hebreus, vai se falar justamente da caducidade, quer dizer, aquilo caducou porque foi ultrapassado pelo que Cristo fez. Então, o livro de Hebreus, nós vamos apresentar agora um diagrama com a estruturação da carta aos Hebreus, que tem como tema a glória da nova aliança diante da antiga aliança, cuja glória é representada e descrita de maneira majestosa, magistral, no livro de Levíticos. Então, notem que o livro de Levíticos é uma sombra daquilo que Hebreus vai nos dizer. Olha o que diz aqui, o resumo detalhado. Fala lá no capítulo 1 da glória do Filho de Deus. Eu não vou ler os capítulos aqui, apenas para você entender. Neste capítulo fala da superioridade do Filho de Deus sobre os anjos, a superioridade do Filho do Homem sobre os anjos, a magnitude da nossa responsabilidade, em Hebreus 2, de 1 a 4, e a humilhação e exaltação do Filho do Homem para cumprir o que Deus tinha previsto para o seu povo. Essa é a primeira sessão que fala da glória da pessoa de Jesus Cristo. Vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Ele fala também, vamos lá, a superioridade de Jesus sobre Moisés, construtor do tabernáculo de Deus, do capítulo 3, a superioridade do Filho sobre o servo, a migração de Israel pelo deserto como exemplo que adverte a igreja. Então, a peregrinação pelo deserto é um exemplo que nos adverte. E a superioridade de Jesus sobre Josué, que foi quem entrou na terra prometida, guiando o povo. E o desafio para ouvir com fé as promessas de Deus, as promessas do descanso do sábado para a igreja, no capítulo 4, e a eficácia daquilo que Deus fala. Lembra que Levíticos começa
Levítico começa justamente dizendo, chamou o Senhor, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, ao Pai pelos profetas, aos pais pelos profetas. Ok? Deixa eu só fazer uma observação rápida. De vez em quando eu falo Levíticos e de outras vezes eu falo Levítico. Na nossa Bíblia está Levítico, mas nas Bíblias mais antigas dizia-se Levíticos. Ok? No original, aparece a palavra mais Levítico ou Levíticos. Só que o nome original do livro não tem nada a ver com a palavra Levíticos. Né? O nome original é chamou Deus. Deus toma a iniciativa de chamar o seu povo para junto de si. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo 4, versículos 12 e 13, e aí vem, olha, a superioridade de Jesus sobre Arão, o primeiro sumo sacerdote. Notem, Arão era a figura mais importante de Levíticos, e o sumo sacerdote é o chefe de todo aquele cerimonial. Continuando, olha só, a primeira exortação, advertência contra a apostasia. Não se afaste do caminho de Deus. Você fez uma aliança com Deus. Ok? A crítica da imaturidade espiritual dos hebreus. Os hebreus, depois que deveriam ser mestres, depois de passar por todo o conhecimento que eles tinham, eles estavam precisando ser educados como crianças na fé. E esse capítulo 5, de 11 a 14, vai dizer. E vai dizer até que se eles abandonarem a Jesus, haverá impossibilidade de renovar o arrependimento. Porque eles estão matando novamente o Filho de Deus. Então há um encorajamento para perseverar nas promessas de Deus, no capítulo 6. Notem, qual é o tema de Levíticos? Sede santos, porque eu sou santo. Como é que eu faço para perseverar nessa promessa que Deus me faz? A segunda seção, a obra de Jesus e o seu papel, né, o seu serviço como eterno sumo sacerdote. Isso nos mostra que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão. Então, note, ele está suplantando o sacrifício, ou melhor, o sacerdócio levítico, porque há um sacerdócio anterior, do qual Jesus faz parte, e ele é ministro deste sacerdócio. É o sacerdócio de Melquisedeque, e aí nós vamos conhecer um pouco melhor a imagem, a figura de Melquisedeque no Antigo Testamento. É um nome que aparece 3 vezes na Bíblia, lá em Gênesis, depois no livro dos Salmos, e depois vai aparecer somente no livro de Hebreus. Melquisedeque e Abraão são a base desta história. A superioridade de Melquisedeque sobre Abraão, porque Levi é neto ou bisneto de Abraão, e quem pagou o dízimo, quem recebia os dízimos eram os levitas. Abraão pagou o dízimo, e ele é bisavô de Levi, né? Pai de Isaac, avô de Jacó e bisavô de Levi. Ora, se Abraão, que é o bisavô de Levi, pagou o dízimo a Melquisedeque, quem é superior? Jesus Cristo, então, se torna e demanda uma nova ordem de sacerdócio. Esse novo sacerdócio de Jesus Cristo é um sacerdote, deixa eu ver se eu acertei aqui, é isso mesmo, em serviço como sumo sacerdote, Melquisedeque, eu acho que é isso mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, o novo sacerdote demanda uma nova ordem de sacerdotes, a confirmação do sacerdócio melhor, por causa do juramento, Deus jurou por si mesmo, e o cumprimento de Jesus Cristo como sumo sacerdote celestial tornou-se o mediador de uma aliança melhor do que a velha aliança, do que a antiga aliança.
a limitação temporal e terrena do tabernáculo e das suas ordens. Deus fez isso de maneira provisória. Note, está falando diretamente do que Levíticos, para o que Levíticos é a coisa mais importante, é o templo, é o tabernáculo. Se não houver tabernáculo, não houver templo, não há como os levitas e os sacerdotes da velha aliança trabalharem. E o templo foi destruído. Só que agora há um novo templo. É o corpo de Cristo. É o próprio Jesus. Ele, além de ser o templo onde habita Deus, ele é o próprio Deus, ele é o sacerdote, ele é o levita, não é bem o levita, né, mas é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o sacrifício. E aí não precisa mais de boi, de carneiro, de cabra, de bode. E não precisa daquele sacrifício sangrento, que devia ser um horror no Antigo Testamento, porque Jesus já derramou seu sangue. Cumprimento de todos os sacrifícios, exemplos e promessas do Antigo Testamento, pelo único sacrifício de Cristo, que fez, de uma vez por todas, este sacrifício. E o sacrifício de Jesus produz o quê? Qual era a função dos sacrifícios do Antigo Testamento? Produzir expiação. Fazer Deus propício ao pecador. Para quê? Para que o povo pudesse ser santo como ele é santo. E pudesse caminhar em perfeição na presença de Deus. Olha, o sacrifício de Jesus efetua perdão, santificação e perfeição. Há uma segunda exortação, convocação para finalidade na fé. Eu acho que a palavra aqui deveria ser fidelidade. Fidelidade na fé. Por quê? Porque logo em seguida vem o capítulo inteiro, o capítulo 11, que fala daqueles que viveram pela fé. Fidelidade ao testemunho. Lembrem-se, na arca, Deus mandou que Moisés escrevesse os 10 mandamentos e escrevesse o código de santidade, que era chamado de testemunho. E o testemunho foi para dentro da arca. Pois bem, há um novo testemunho agora. E a palavra testemunho é martírio. É martíros. Martírio é o sacrifício de Cristo. Cristo deu o testemunho entregando a sua vida. Então, agora nós precisamos ter essa fidelidade ao testemunho. Cuidado com o pecado, aquele pecado que permanece e ao qual você volta sempre. Então, há uma advertência sobre o pecado proposital e uma exortação à persistência, à fidelidade, a se manter firme, porque a nova aliança é superior à antiga aliança. A terceira sessão vai falar da fé e da santificação da igreja. O capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, né? Que fala das testemunhas da fé, que vai de 1 até 31, falando que todos aqueles no Antigo Testamento que seguiram as leis, que se ouviram os testemunhos, viveram antes e acima de tudo pela fé. O testemunho da fé dos antigos e o caminho da fé dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, o poder da fé de Moisés, a força eficaz da fé diante de Jericó, a vitória e o sofrimento da fé, a luta da fé como meio pedagógico de Deus. Deus foi ensinando o seu povo e o livro de Levíticos faz parte desta pedagogia de Deus. Mas o nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele nos educa, como o livro de Levíticos, para a santidade. E esta santidade é a vigilância espiritual incansável na vida de santificação. A defesa contra as manifestações de cansaço espiritual, nós vamos falar sobre isso. A superioridade da nova aliança nos compromete, então, com a santidade, com a santificação, que é o tema principal de Levítico. E aí vem uma terceira e última exortação. Discipulado no cotidiano. O que nós devemos fazer no dia a dia? Uma exortação para a vida pessoal. Lembra das festas? Lembra do Código da Santidade? Lembra de tudo aquilo que se diz lá em Levíticos?
o comportamento correto dentro da comunidade. Agora é uma nova comunidade de fé. As festas do Antigo Testamento não têm mais sentido, porque eram festas para uma nação, para um povo que tem uma constituição, que tem um governo. Agora nós temos um novo povo que vai viver errante sobre a terra, que é a igreja, o povo de Deus. E por fim vem uma palavra de bênção final que termina com o encerramento da carta, com uma saudação e um voto de que a graça de Deus seja manifesta na vida dos cristãos. Meus irmãos, esse nosso estudo tem por finalidade de despertar a tua curiosidade. Ficou curioso? Eu quero te desafiar. Peça a ler o livro de Levíticos. Ele é mais difícil. Depois nós vamos entender o livro de Hebreus. Nós vamos fazendo os estudos paralelamente, mas nós vamos começar com o livro de Levíticos. O livro de Levíticos precisa ser lido com um caderno na mão, onde você vai anotar, onde você vai colocar suas dúvidas, onde você vai pôr as suas impressões. Nós vamos fazer aqui como é que eu diria? Um estudo pedagógico da pedagogia de Deus, de como Deus pode nos levar a esse caminho de santidade. Que Deus te abençoe. Você já tem muito o que pensar. Essa aula ficou mais curta justamente para você ter tempo para poder, antes do nosso encontro de comunhão, que é às 10 horas, antes do nosso culto das 11 horas, leia pelo menos o primeiro capítulo de Levíticos. Comece a ler Levíticos, que Deus vai te abençoar muito. E agora com essa nova perspectiva, com esse novo exemplo, com esse novo modelo, você talvez tenha uma visão especial. Deixa eu mostrar para você aqui este modelo e deixar este modelo para você ser também abençoado por ele. Ok? Deixe-me compartilhar com você para a gente finalizar essa tela. Está aqui. Ok. Está aqui, olha. Está vendo aqui? Este é o capítulo do qual nós temos o esquema de Levíticos. E aí, deixa eu abrir mais aqui, deixar ele maior para você. Olha aqui, Deus é o rei, através das leis da aliança que estão colocadas principalmente no livro de Levíticos. Nós temos livre acesso à presença de Deus do capítulo 1 até o capítulo 16, ou melhor, até o capítulo 15, nós temos as leis das ofertas, as leis das purificações e da consagração e a separação entre o que é puro e é impuro. Depois do capítulo 16, nós temos o dia do perdão, e principalmente a expiação e a propiciação. E depois, a partir do 17 até o 37, nós temos o Código de Santidade, onde se fala da separação, das festas, e termina aqui o Código da Santidade para nos levar a essa santidade e separação para Deus. Os representantes da antiga aliança eram os levitas, mas eles são substituídos por Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e veio para nos dar a nova aliança em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida e que esse estudo seja proveitoso para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.